Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós vamos ler do 14 até o 23. Lucas 22, de 14 a 23. Como hoje é domingo de ceia, eu escolhi essa passagem que trata da última ceia, quando o Senhor Jesus institui a Santa Ceia para nós, igreja. Então, é a passagem que nós vamos usar hoje como meditação. E o título do sermão é O Sangue da Nova Aliança. Então, vamos entender um pouquinho isso, o que seria esse sangue, o que é esse sangue da Nova Aliança, o que é a Nova Aliança. E como texto base, como texto da nossa meditação, vamos ter Lucas 22, de 14 a 23. Vamos ler. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar os discípulos, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Como eu disse, o título é O Sangue da Nova Aliança. Para a gente entender esse texto do Evangelho, essa passagem que Jesus institui a Santa Ceia, a nossa Santa Ceia que nós celebramos vem dessa passagem, a gente precisa entender um pouquinho algumas coisas do Antigo Testamento, que estão presentes no Antigo Testamento. Uma passagem que a gente tem que entender, que é importante demais para a gente entender o que está acontecendo aqui, é Gênesis 15. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir. Não vou ler o texto, mas vou lembrar a vocês um pouco a passagem. Deus tinha aparecido a Abraão, capítulo 12, e disse: Abraão, de ti farei benditas todas as famílias da terra, vou dar um filho a você. Isso aí seria mais ou menos... Abraão tinha uns 75 anos, já era um homem de idade, Sara também já uma pessoa de idade, e eles eram estéreis e não tinham filhos. Sara era estéril e não tinha filhos. Não tinham filhos. Deus prometeu no 12, vocês vão ter um filho. E a partir desse filho, todas as famílias da terra serão abençoadas. Uns 10 anos depois, do capítulo 12 para o capítulo 15, Deus aparece de novo a Abraão e chega e: Oi, Abraão, tudo bem? Mais ou menos assim. Tudo bem com você? Abraão diz... Estou parafraseando o capítulo 15, mas o que Abraão mais ou menos diz é: Tudo, Deus, mas o Senhor tinha me prometido um filho. Tudo o que eu tenho hoje vai ser do meu escravo, do filho do meu escravo, um escravo nascido aqui entre as minhas posses, entre os escravos que ele tinha, um servo meu, e tinha uma promessa de um filho, e até agora nada de filho. Aí, isso eles estão dentro de uma tenda, provavelmente. Deus diz: Vem aqui fora, Abraão. Aí mostra a estrela, o céu estrelado. Não é o céu como a gente vê, tem muita luz aqui em São Paulo, a gente não vê o céu lá muito estrelado. Eu acho que aqui em São Paulo não vê. Daqui uns dias a gente nem a lua acho que vai estar vendo mais. De tão iluminado que é São Paulo.
Mas aqui eu ainda acho que dá para ver algumas estrelas. Mas mesmo assim, não é o céu da época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Eu imagino que não dava nem para ver o espaço escuro de tanta estrela que deveria ter no céu. E Deus diz: sua descendência vai ser assim. Dá para contar? Não, não dá para contar. Sua descendência vai ser assim. E Deus, então, para que Abraão tivesse certeza daquilo, Deus faz o que com Abraão? Faz um pacto ou uma aliança. Não é bem um acordo. A gente poderia talvez traduzir como acordo. Mas uma palavra importante na Bíblia é a palavra aliança. Tem muitas coisas que eu poderia gastar com vocês aqui para explicar o que é uma aliança. Eu não tenho tempo para explicar bem o que é uma aliança. Mas uma das coisas que a aliança faz é derramar sangue. Como um símbolo, naquela época, como um símbolo de que quem quebrasse a aliança deveria morrer. Como é que era feita mais ou menos uma aliança? Um rei chegava para um povo e dizia: eu quero fazer uma aliança com vocês. E tinha esse ritual de derramamento de sangue dizendo: aconteça com quem quebrar a aliança, ou eu ou vocês, o que aconteceu com esses animais mortos. E aí é uma passagem que a gente às vezes acha estranha, porque diz que Deus mandou Abraão pegar os animais, dividi-los no meio, metade dos animais de um lado, uma banda dos animais, de cada animal de um lado, a outra metade de cada animal do outro, e um rastro de sangue juntando as partes. Num pacto ou numa aliança naquela época, o que é que deveria acontecer? O rei passaria no meio, dizendo alguma coisa como: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar a aliança. E um representante do povo passava no meio dizendo a mesma coisa. Só que o texto diz, Gênesis 15 diz, que Deus fez Abraão dormir. E Deus passou sozinho no meio dos animais. O que é que significa Deus ter passado sozinho no meio dos animais? Deus estava dizendo: Abraão, mesmo se você quebrar a sua parte da aliança, quem sofrerá o dano sou eu. Deu para entender o que eu expliquei? Numa aliança tinha um pacto de sangue. E o pacto de sangue simbolizava que quem quebrasse a aliança deveria ter como castigo, como consequência, a morte. Só que Deus, quando simbolicamente passa sozinho no meio dos animais mortos, Deus está declarando: Abraão, mesmo se você e sua descendência quebrarem a aliança, eu vou sofrer o dano. Quando Jesus então celebra aqui a ceia, ele está dizendo que aquele é o sangue da nova aliança, que é feita no sangue dele. Abraão foi perfeito? Abraão quebrou a aliança várias vezes. Os descendentes de Abraão quebraram a aliança, pecaram várias vezes. Eu e você quebramos a aliança com Deus várias vezes. Mas o sangue que foi derramado como consequência da quebra da aliança da nossa parte, porque Deus nunca quebrou a parte da parte dele, quem levou o castigo, sofreu as consequências foi quem? O próprio Jesus Cristo. Esse é o primeiro contexto, a aliança com Abraão. O segundo contexto é a Páscoa, que aliás é o contexto mais claro, é o que Jesus está comemorando. Vocês lembram que a Páscoa é instituída na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Páscoa significa passar por cima, pular. A ideia é: todo israelita tinha que matar um animal, e aquele animal, o sangue daquele animal deveria ser colocado nos umbrais da porta. O anjo da morte, quando passasse, pularia aquela casa. Daí o nome Páscoa. O anjo veria o sangue e não levaria a morte para aquela casa. O primogênito daquela casa não morreria. De novo, um animal morre no lugar de alguém. Jesus então está dizendo, e agora celebrando a Páscoa e dando a ela um novo significado, ele está dizendo: assim como Israel deixou de ser escravo no Egito,
por causa da morte daquele cordeiro. Eu sou o cordeiro que agora tem seu sangue derramado para que a morte pule vocês, para que vocês saiam da escravidão, não do Egito, mas da escravidão do pecado. Então, esse também é um contexto que a gente tem que ter em mente para entender o que está acontecendo aqui. Tem um terceiro contexto. Êxodo 24. O que é Êxodo 24? Deus faz uma aliança com todo Israel no Monte Sinai. Ele dá os 10 mandamentos, aí tem todo um ritual de algumas... É quase uma metáfora do que vai ser o templo. Tem camadas que Israel vai até aqui, aí os homens vão até aqui, aí depois tem uma parte que só os anciãos vão, e depois uma parte que só Moisés vai, como uma espécie de sumo sacerdote. É uma preparação para o que vai ser o tabernáculo e depois vai ser o templo. Mas tem uma parte muito importante nessa passagem que é Deus faz uma aliança com Israel e, como eu disse a vocês, a aliança tem que ter sangue. E aí é dito que os jovens israelitas fazem holocaustos, pegam o sangue e derramam e aspergem. Aspergir é salpicar água, digamos assim. A gente chama o nosso batismo de aspersão, mas não é bem aspersão. Se a gente fosse fazer um batismo de aspersão, a gente molhava as mãos assim e fazia assim na criança ou no adulto. A gente faz por imersão, ou imersão, por afusão. Mas enfim, diz que pegou o sangue daquele animal, e aí Moisés diz, esse é o sangue da aliança de Deus com vocês. Vocês só podem se aproximar da presença de Deus no Monte Sinai, e Deus diz que se um animal tocasse o monte, haveria morte. Mas agora, por meio daquele sangue, Israel pode e seus representantes podem se aproximar de Deus. Agora Jesus está fazendo a mesma coisa, dizendo, esse é o sangue não da aliança, mas o sangue da nova aliança, dizendo que agora nós podemos nos aproximar de Deus. E é isso que a gente faz quando celebra a ceia. Tem uma última passagem do Antigo Testamento que eu vou... Isso aqui foi só a introdução, tenham calma, tem 2 horas pelo menos, foi dito a mim. Não foi dito não, mas eu imagino que vocês aguentam umas 2 horas. Tem uma outra passagem do Antigo Testamento que é importante como contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. É quando Jeremias profetiza, Deus diz, por meio do profeta Jeremias, em Jeremias 31, que Deus fará uma nova aliança. Deus fará uma nova aliança com o seu povo. Aqui a gente precisa entender que Deus não trocou as alianças. A aliança foi recebendo novas características. A nova aliança é a mesma aliança lá do Antigo Testamento. Ela tem novos símbolos, não é mais a Páscoa e a circuncisão, agora são batismo e Santa Ceia, mas é a mesma aliança. E o que é que essa aliança diz? Que, por meio de um descendente de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus fez isso por meio de um descendente de Abraão chamado Jesus Cristo. Mas essa nova aliança ela teria uma nova característica. Ao invés da lei gravadas em pedras, a lei seria gravada no coração. Agora o Espírito Santo faria com que a lei agora fosse gravada no nosso coração. Jesus precisa então derramar seu sangue para que o Espírito derramar seu sangue, ressuscitar, subir aos céus para enviar o Espírito, que é o que ele faz em Atos 2. Esse é o contexto. Por que eu estou dando esse contexto? Porque primeiro a gente só vai entender a passagem corretamente se tiver claro esse contexto. Mas tem uma lição quando eu quero ensinar esse contexto para vocês. Antes de entrar nas lições propriamente do texto diretamente. Mas eu já queria fazer uma aplicação. De Abraão a Jesus Cristo, Deus levou 2000 anos para cumprir a promessa. O descendente que Abraão achou que seria aquele que abençoaria todas as famílias da terra, provavelmente era Isaac, que Abraão imaginava. E não era Isaac.
não era Jacó, não foi depois Moisés, não foi José, não foi Moisés, não foi nenhum dos juízes, não foi nem o próprio rei Davi, mas todos são descendentes de Abraão. Deus levou 2000 anos para cumprir sua promessa a Abraão, de ter um descendente por meio do qual Deus abençoaria todo mundo. Gente, inclusive, aqui no Brasil, longe lá de onde ele fez essa promessa. A gente passa um final de semana orando e se Deus não responde, a gente acha que ele está demorando. A gente acha que Deus está demorando. A gente passa uma noite angustiada e acha que Deus não responde às nossas orações. Porque ele não respondeu naquela noite. Deus, por meio de um povo bem complicado, que o povo de Israel era complicado, cumpriu a sua promessa. Porque ele controla a história, ele é o Senhor da história. Mas Deus tem o tempo dele para cumprir suas promessas. Em 1 Pedro, Pedro precisa explicar que Deus não se demora, Deus não atrasa dentro de seus propósitos. Algumas pessoas já estão reclamando, Pedro, já faz uns 40 anos que Jesus disse que ia voltar e até agora nada. E Pedro precisa explicar que Deus ainda não mandou seu filho voltar, porque Deus está tendo misericórdia, Deus está tendo paciência para que as pessoas se convertam. A gente pode, assim como Israel ficava achando que o Messias está demorando, a gente pode ficar pensando que o nosso Senhor está demorando voltar. Ou, nas nossas orações, achar que o Senhor está demorando responder nossas orações. Então, a primeira lição que a gente precisa tirar dessa passagem que Jesus celebra a Páscoa, essa, na verdade, é a primeira lição, é que a Santa Ceia nos ensina a importância da gente lembrar que Deus é o Senhor da história. São 2000 anos, gente. Quantas vezes Israel não achou que tinha acabado tudo? Jeremias achou que o negócio estava tão ruim que ele precisou escrever um livro só para lamentar-se. Mas a gente não consegue conviver com um pouco de angústia. E eu não estou falando como alguém que sabe esperar em Deus sempre que a coisa fica difícil, não. Eu também tenho... A primeira sensação que eu tenho é que Deus não está me ouvindo. Mas Deus está ouvindo. E Deus tem o tempo dele de agir. Eu gosto muito da história de Naamã. Porque Naamã, lembra o general com lepra, né, leproso? Ele chega e, quando ele chega na tenda de Eliseu, ele achou que Eliseu ia sair, ia fazer uma oração e estava resolvido o problema da lepra. Eliseu foi e disse, se jogue 7 vezes no rio Jordão. Aí ele, que conversa que eu vou me jogar? Tem rios muito melhores lá na Síria. E Deus, então, os conselheiros chegam para ele e dizem, meu senhor, o senhor veio da Síria até aqui, custa se jogar 7 vezes no Jordão? Aí ele se jogou uma, não foi curado, se jogou 2, não foi curado, se jogou 7 vezes, só na sexta ele não foi curado, apenas na 7ª vez que ele se joga, então ele é curado. O que eu gosto dessa história é que ela mostra que Deus age do jeito que ele quer, quando ele quer e onde ele quer. A história da promessa que Deus faz a Abraão que vai trazer o Redentor, Deus fez do jeito que ele quis, quando ele quis, com quem ele quis e onde ele quis fazer. Foi no tempo dele, nos termos dele, mas ele cumpriu a sua promessa. A ceia, então, meus irmãos, quando nós celebramos, nós estamos celebrando o fato de Deus cumprir suas promessas. Mesmo que leve, no caso de Abraão, pensando só em Abraão, 2000 anos para Deus cumprir suas promessas. Mas Deus as cumpriu.
Faz mais 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, que ele prometeu que vai voltar. A gente pode, às vezes, achar que está demorando, mas ele vai cumprir sua promessa da mesma forma. Ele vai cumprir sua promessa. E a gente acaba vivendo. Eu penso que a gente não leva muito a sério as palavras de Jesus quando os discípulos perguntam a ele: Senhor, quando vai ser a hora? Quando vai ser o dia da sua volta? E ele diz que Deus é quem sabe isso, mas que cabe a cada um de nós de fazer o quê? Vigiar e orar. Mas eu penso que a gente vive a maior parte da nossa vida pensando que Jesus não vai voltar tão cedo. Grosso modo, a gente vive boa parte da vida sem pensar que pode morrer. Quanto mais jovem a gente é, menos a gente pensa nisso. E a gente não pensa, não vive pensando que Jesus pode voltar hoje. E ele pode. A igreja sempre teve uma forma um pouco desequilibrada de lidar com a volta de Cristo. Em alguns momentos a igreja tentou dizer que Jesus vai voltar agora. Dar a data, dizer a data. Obrigado. Dizer a data, dizer a hora, dizer o dia que ele vai voltar. E o pessoal começou a vender as coisas, começou a não se casar e começou a organizar a vida de forma que Jesus fosse voltar na data que alguém marcou. E não deu em nada. Existem várias vezes, isso ocorreu várias vezes ao longo da história da igreja. Agora, eu acho que o outro exagero é viver como se ele não fosse voltar. E aí eu acho que esse é o nosso desafio. Viver como se ele fosse voltar hoje. Isso implica em vigiar e orar, estar em dia com a vida espiritual, mas também viver como se ele fosse voltar em outra geração. Isso implica que eu tenho que trabalhar, fazer aposentadoria, fazer tudo que eu tenho que fazer, criar meus filhos, casar, viver minha vida como se ele não fosse voltar hoje. Essa é a tensão. Levar a sério de juntar tesouros no reino dos céus, mas fazer as coisas que eu tenho que fazer nesse mundo também. Só que a gente não leva isso a sério. A gente vive como se isso não fosse acontecer, como se a gente não fosse se encontrar com Jesus Cristo. Um amigo meu, que é pastor, foi fazer uma visita, e aí quando chegou lá, olhou para a ovelha dele e disse: eu vim saber se o irmão está preparado para encontrar com Jesus. Estava no hospital, né? Aí o irmão ficou nervoso e disse: que é isso, pastor? Eu só vim fazer uma cirurgia de catarata. E ele disse: não, mas é minha função preparar toda a minha ovelha para se encontrar com Jesus. Ele fez isso meio de brincadeira, para rir e tal. Mas eu acho que essa brincadeira me marcou, porque eu penso que uma das minhas funções como pastor é preparar as ovelhas para se encontrarem com Jesus Cristo. Pode ser hoje, porque ele volta, ou porque a gente foi. Pode ser daqui a 10 anos, 15, 20, 30. O Senhor sabe. Mas a gente tem que estar preparado para esse dia. A gente tem que estar preparado para esse dia. É minha função me preparar para esse dia. Então, a primeira lição que nós temos é que Deus controla a história. De certa forma, então, quando a gente celebra a ceia, a gente olha para trás. E olha para trás porque ele mesmo mandou fazer isso. Ele diz: vocês fazem isso em memória de mim. Olha para as promessas que levaram até essa última ceia que Jesus celebrou. Olha também para as promessas que essa ceia simboliza, representa para cada um de nós. Olha para o que Jesus fez na cruz. Olha para o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição. Mas a ceia, ela não olha só para trás. Quando a gente celebra a ceia, a gente também olha para o agora. Onde é que isso aparece aqui? Que é um elemento até muito importante na ceia. Jesus fala de um traidor no meio deles. Jesus não é pego de surpresa. Ele diz, inclusive, que vai acontecer porque isso está
Deus ordenou que isso acontecesse. Mas ai daquele por meio de quem acontece. Mas Jesus olha para aquela mesa e percebe que há um traidor no meio daquela mesa. Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, ele de novo convida a gente a olhar para o presente da ceia. Quem somos nós na ceia? Paulo em 1 Coríntios 11, dá uma ênfase toda na comunhão, no corpo de Cristo. Como nós estamos lidando com os irmãos? Esse é o principal ponto que Paulo coloca. 1 Coríntios 11, não é exatamente nosso texto, mas deixa eu falar um pouco dele. 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14 são 4 capítulos que Paulo escreve sobre a igreja reunida, mas dividida. A igreja está reunida em culto, mas está rachada. Por 3 motivos. Capítulo 11, questão homem e mulher. Havia em Corinto um racha dentro da igreja por causa de questões de papéis de homem, papéis de mulher, e eu não tenho tempo de explicar isso, mas isso estava acontecendo e ele precisa então fazer algumas orientações sobre qual é a função do homem, qual é a função da mulher e qual é o papel de cada um. A gente precisa entender o contexto de 1 Coríntios 11. É possível que existisse um grupo na igreja achando que não existia mais distinção entre homens e mulheres, e Paulo vai dizer, não, ainda existem distinções, e os símbolos de distinção são o cabelo, o véu e tal. Então a gente precisa entender o contexto de 1 Coríntios. Aquilo eram símbolos de quem é homem e quem é mulher. Na nossa cultura não tem mais esse símbolo, não, eles não são mais esses símbolos, mas ainda existem distinções entre homem e mulher, com outros símbolos, mas ainda existe distinção. O segundo motivo é mais fácil da gente entender. Era a questão pobre e rico. Como? A ceia era uma refeição. A ceia era uma refeição. Cada um levava um pouquinho. E no meio da refeição tinha pão e vinho. Só que o que estava acontecendo? Quem era rico, eu não conheço, nem vou fazer propaganda das lojas que existem em Guararema, mas quem era rico comprava na loja de rico as coisas de rico. Quem era pobre comprava as coisas de pobre que dava para comprar na loja de pobre. Quando se reunia na igreja, rico comia com rico, pobre comia com pobre. Se o pobre não tinha nem como levar dinheiro, nem comia. E os ricos estavam se esbanjando. Tanto que Paulo dá o conselho que minha mãe dava quando eu era criança, que a gente ia para a festa de aniversário. Que a gente, antes de ir para a festa de aniversário, jantava lá em casa. Para não ficar na mesa dos docinhos e tal, para a gente não fazer feio, passar vergonha. Então a gente já ia, já jantava, chegava na festa já com a barriguinha forrada. Aí por 2 vezes, no capítulo 11, Paulo diz, vocês não têm comida em casa não? Você não pensa nunca que o apóstolo vai fazer isso, mas é o que o apóstolo está fazendo. Vocês não conseguem esperar que o outro coma. Então, assim, falta de educação tinha primeiro em Corinto, tinha também. A outra questão, que aparece no capítulo 12, é a questão dos dons. Tinha gente se sentindo mais crente porque tinha certos dons do que outros crentes. Capítulo 13 sobre o amor, capítulo 14 volta ao assunto dos dons. O que é que Paulo, então, no meio dessa sessão, fala da ceia, que a gente costuma usar como texto da instrução? Paulo está dizendo assim, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Ele está falando de quê? É o corpo pão? Não. Ele está falando quem come e bebe, maculando a unidade do corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então, é a questão da unidade e da sinceridade, que aparece na primeira ceia. Jesus, no meio da ceia, diz, aqui no meio da gente tem gente que não é dos nossos. Então, a ceia não olha só para o passado.
A ceia, que é uma festa, uma celebração, olha para o presente também. A gente deve participar dela de forma consciente, sabendo discernir o corpo, sabendo como é que está meu relacionamento com Jesus, mas não só meu relacionamento com Jesus, mas meu relacionamento também com o meu próximo, com o outro. E toda vez que a gente celebra a ceia, é uma ótima oportunidade de pedir perdão ou de perdoar. Principalmente dentro da igreja. Paulo diz que porque tem gente comendo da ceia, brigado, rachado, até dentro do culto, aqui é o corpo de Cristo reunido, mas está rachado aqui dentro. Ele diz, não é por isso que há muitos entre vocês que dormem, que é um eufemismo para dizer que, eu ia dizer outro eufemismo, ia dizer bater as botas, mas é para morrer. Então, é importante que quando a gente participe da ceia, olhar para trás, para lembrar que Deus controla a história, que Ele cumpre suas promessas no tempo dele. Mas é importante olhar para a ceia também para o presente. Como é que está meu relacionamento com Jesus Cristo? Como é que está, usando agora Paulo, né, que eu estou citando, meu relacionamento com meus irmãos? Como é que está a minha vida espiritual e minha vida de comunhão? A gente costuma pegar a ceia. É muito comum os pastores, às vezes, na ceia, pedir para a gente fazer uma espécie de revisão espiritual. E a gente costuma pensar isso de forma muito individualista, muito assim, o que é que eu fiz para ofender a Deus? E é para fazer isso, não estou dizendo que não é para fazer. Mas a ênfase de Paulo está, o que é que eu fiz que ofendeu o meu irmão e por isso ofende a Deus? Então, ceia, gente, é para fazer isso em todo o culto de confissão. Mas ceia é um momento especial para a gente se perguntar, tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém que a quem eu preciso pedir perdão? A ceia é uma oportunidade para fazer isso. Por fim, a ceia, eu disse que ela olha para trás, para ver o senhorio de Deus na história. Ela olha para o presente, para ver como é que está meu relacionamento com Cristo e com o meu próximo. Mas a ceia também olha para o futuro. Jesus aqui faz uma promessa. Ele diz que não tomará desse vinho de novo, não tomará de vinho de novo, melhor dizendo, até as bodas do Cordeiro, até quando ele celebrar a ceia na sua volta. Eu não sei se vocês repararam, acho que repararam, tem 2 vezes a taça de vinho aqui em Lucas. Isso só está em Lucas, em Marcos não está assim, em Mateus não está assim. Só em Lucas fala que Jesus 2 vezes pegou o vinho. Por quê? A Páscoa, os judeus celebravam com 4 taças de vinho. Cada taça era símbolo de uma coisa. A Páscoa, gente, era um momento didático, era uma refeição, mas era um momento didático. Era comum que, e isso está lá em Êxodo, que uma criança perguntasse, papai, vovô, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque, por exemplo, por que a gente está comendo pão sem fermento? Porque Israel saiu às pressas, não deu tempo da massa levedar. Ah, por que a gente está comendo erva amarga? Ah, a erva amarga a gente está comendo para lembrar dos nossos, provavelmente, para lembrar da amargura da escravidão. Papai, por que a gente está comendo um cordeiro? Porque foi necessário o cordeiro morrer e lavar os umbrais da porta para que o anjo da morte, o mensageiro lá, o anjo vingador, não matasse ninguém naquela casa. Papai, por que a gente está tomando vinho? Porque o vinho é um símbolo de alegria. A bênção a oração que se fazia, bendito és tu, Senhor Deus, pelo fruto da videira. Então, havia todo um momento pedagógico. Assim como a gente celebra a ceia, tem que explicar o que é cada elemento. A primeira taça, provavelmente que Lucas faz menção, é a primeira taça das 4. E a ceia, quando Jesus pega a última taça, a última vez que ele pega a taça, como é mencionado, provavelmente é a terceira.
que é depois de comer o cordeiro, aí pega pão sem fermento, pega vinho, e aí Jesus, é nesse momento que ele dá um novo significado para a ceia. E aí ele pega o pão e diz, esse pão representa meu corpo partido por vós. E esse sangue, esse vinho, representa o meu sangue que vai ser derramado em favor de muitos. É o sangue da nova aliança. Lembrando todo aquele contexto que eu disse para vocês. Mas ele diz que só vai tomar desse vinho novo na casa do seu pai quando for instaurado o reino. Instaurado não porque já foi instaurado, mas for consumado o reino de Deus. Então a ceia também olha para a nossa esperança. Ela olha para a promessa da volta de Cristo. A ceia ela olha para trás, ela olha para o presente, ela olha para frente, ela olha para o futuro. Jesus promete. E Paulo diz que a gente deve anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é isso. Infelizmente a gente transformou a ceia num momento muito triste, mas a ceia é uma mistura de tristeza por causa do sacrifício de Cristo, mas era para ter uma dimensão de alegria. Porque ela lembra que Deus cumpriu suas promessas, ela lembra que eu tenho perdão, mesmo se eu estiver errado para com o Senhor, para com o meu próximo, eu tenho perdão, e ela lembra que meu Salvador vai voltar, que o melhor está por vir. Por melhor que a minha vida esteja, o melhor ainda está por vir. Se a minha vida estiver ruim, o melhor está por vir. A ceia olha para o passado, para o presente, para o futuro. Olha para trás, olha para agora, olha para frente. Foi o que eu tentei explicar, e caminhando para o encerramento, essa noite para vocês, meus irmãos. A ceia é essa festa que celebra o Deus que operou no passado, o Deus que me perdoa no presente e o Deus que garante que vai trazer o novo céu e a nova terra quando o nosso Senhor voltar. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver nessa esperança, sabendo que Deus cumpre suas promessas. Demorou, na nossa perspectiva, para cumprir sua promessa em Jesus Cristo, depois de 2000 anos de Abraão. Já faz 2000 anos que o nosso Senhor prometeu, mas ele vai voltar para tomar esse vinho conosco. Para tomar esse vinho conosco. Que Deus nos abençoe e nos alegremos porque vamos participar desse banquete. Amém.